Senhoras e senhores, hoje temos Matéria Escura, do Blake Crouch, um livro de ficção científica para qualquer um. Bom, esse é o primeiro livro que eu leio desse autor americano, Blake Crouch, autor também do famoso livro Recursão e Howard Pines, eu acho que é assim que fala, Pines, né? Vamos falar, chama Pines. Também são bastante conhecidos também desse gênero. E eu gostei muito do autor, gostei muito da forma como ele escreve, a forma como ele desenvolve a trama, a forma como ele apresenta a ficção científica pra gente comum como a gente que não entende bolhufas de ficção científica, falando, por exemplo, disso, né? O que é matéria escura? Não faço a mínima, não tem como te explicar isso. O livro vai falar de multiverso. Eu tô te entregando isso logo de cara, por quê? Porque é a essência desse livro, é o multiverso. Eu acredito no multiverso? Não. Sei explicar o que é multiverso? Não. É fascinante? Mas não é disso que nós vamos falar hoje. Porque assim, eu acredito que todo mundo que gosta de ficção científica já deve ter lido esse livro. Tem 1 milhão de resenhas na internet que falam desse livro. Um monte de gente já emitiu opinião sobre ele, um monte de gente gostou. E eu tô aqui para te passar as minhas impressões. Acima de tudo, daquilo que o livro passou para mim de mensagem. A história, se você porventura ainda não leu ou não conhece, a história vai falar de um cara que, num determinado momento da vida dele, ele era um cientista promissor, com uma carreira de sucesso pela frente, com um projeto nas mãos para desenvolver que tinha tudo para dar certo. Só que aí, num determinado momento da vida dele, ele conhece uma garota chamada Daniela, e ele tem um filho com ela, e ele decide então optar. E o menino nasce com alguns problemas de saúde, ele precisa cuidar do menino e tal. Então ele decide, ele acaba escolhendo a vida da família, né? Cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, cuidar do seu filho, ao invés de passar horas e horas trancado num laboratório dedicando-se à sua carreira. E essa foi a grande escolha da vida dele. 15 anos depois, ele está voltando para casa de um bar numa comemoração com um amigo, e ele é perseguido por um cara encapuçado e tudo mais. E o cara aborda ele armado, sequestra ele, leva ele para um lugar deserto, para um galpão e tal, e apaga ele. Apaga no sentido de fazer ele ficar desacordado. Quando ele acorda numa outra realidade. Ele acorda na realidade em que ele é não mais casado, professor de uma universidade, pai de um menino de 15 anos, mas um cientista renomado. Todo mundo ali, na hora que ele acorda, todo mundo, bem-vindo de volta, Jason e tal. Todo mundo aplaude ele, comemora a volta dele, fala, nossa, que bom que você voltou, né? Você passou tanto tempo longe. Ele falou, como eu passei tanto tempo longe? Eu estava desacordado. E aí ele está todo desorientado, confuso, sem saber o que aconteceu. E ele começa a achar tudo muito estranho à sua volta. E ele começa a ponderar, e aí ele vê que ele, naquela realidade, ele é como se ele tivesse tomado outra decisão. Não a decisão de constituir família, de ter filho, mas a de ter se dedicado à sua carreira. E o que aquilo ali desencadeou. Só que ele não se sente à vontade naquele mundo, porque aquele não é o mundo dele. A premissa do livro é exatamente isso. Tudo que ele está disposto a fazer para voltar a ter aquilo que ele julgava ser mais importante. A sua família, a sua esposa, o seu filho, a sua vida de volta. E aí as múltiplas escolhas que ele vai fazer para poder voltar àquela vida. O livro é um livro de ficção científica? Mas, acima de tudo, é um baita de um romance, assim, tem uma história de amor linda no livro, é um livro com muita ação, muita reviravolta, o tempo inteiro tem reviravolta, o tempo inteiro tem ação, o tempo inteiro tem correria, tem suspense, tem de tudo que você pensar. Então, assim, é um monte de histórias dentro de uma história só. É um livro realmente que te prende do começo, das primeiras páginas até o final dela. É super empolgante mesmo. Você lê
Sabe quando você fica com a garganta seca? Sabe quando você fica com aquela respiração acelerada? É esse tipo de livro. E foi isso que causou em mim, e eu acho que vai causar isso em você também, assim. Se tem livro que você fala assim, nossa, pra que fizeram um filme desse livro? Esse aqui é o tipo de livro que você pergunta, como é que não fizeram um livro ainda? Como é que não fizeram um filme ainda desse livro? Porque, mano, a história é fascinante, assim, prende você, sabe? Aquela coisa, muito bom mesmo. Mas assim, acima de tudo, como a ficção científica é envolvida na história é muito complexa e tudo mais, o que eu posso dizer para você assim, o que mais passa para mim, qual foi a maior mensagem que o livro passou para mim? O poder das escolhas. Porque eu não acredito no multiverso, falando a verdade para você, mas eu acredito muito no poder das escolhas. Toda escolha que a gente faz define quem a gente é, para onde a gente vai e tudo mais. Define tudo. E da hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, a gente está fazendo escolhas. E uma escolha que a gente faça errada ou certa define tudo. Se a gente vai por uma rua ou vai por outra, se a gente pega um ônibus ou pega outro, se a gente se envolve num relacionamento ou se envolve em outro, tudo isso define o nosso presente e o nosso futuro. Define tudo. E daí a importância do livre-arbítrio. E esse livro é um livro que fala disso, das múltiplas escolhas, das múltiplas decisões que a gente toma. E sobretudo, assim, do que é mais importante pra gente. Da gente, sabe, pôr na balança? Que às vezes a gente coloca muitas coisas que a gente dá um peso excessivo de importância e não é de fato a coisa mais importante. O Jason, a coisa mais importante para ele era a família dele. Era a Daniela, era o Charlie, e isso estava acima de qualquer coisa, e ele estava disposto a enfrentar tudo por causa disso que ele julgava ser mais importante. Então essa é a maior mensagem que esse livro passa. É um livro muito bonito, além de tudo. O final deixa um pouquinho a desejar, leia lá você. Eu acho que no final do livro ele acaba, o cérebro do Blake Crouch dá uma bugada, e aí ele dá uma deslizada, mas tire as suas próprias conclusões, leia e tire as suas próprias conclusões. Eu acho que você vai gostar, porque eu gostei, foi uma das minhas melhores leituras. Faltou isso daqui para valer 5 estrelas, isso aqui, ó. Mas é um livro muito bom mesmo. Essa é a resenha de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro para ajudar na divulgação do vídeo. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, tá bom? Que isso me ajuda demais. E é isso aí, forte abraço, tamo junto, até a próxima, Deus te abençoe.